Olá, estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, hoje contemplando a temática nutrição, odontologia e fisioterapia no pré-natal. Como convidadas, temos a professora da Universidade Franciscana e nutricionista Franceliane Jobim Benedetti, a fisioterapeuta e também professora da casa Letícia Fernandes Frigo, a mestre em saúde materno-infantil Gabriela Borer Bolson, também cirurgia dentista, as alunas do mestrado em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana Cristiane Savian e Karen Coronel, e também a formanda do curso de odontologia Paola Retori. Então sejam muito bem-vindas, meninas, ao programa. E eu gostaria de iniciar perguntando então à professora Franceliane qual a importância da atenção multiprofissional durante o pré-natal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito obrigada. Bem, o pré-natal multiprofissional é muito importante, né? Na verdade, as mulheres acabam tendo, né, em mente que o pré-natal é importante só na parte médica, né, com seu ginecologista, mas hoje nós observamos o quanto é importante ela ter esse cuidado com os diferentes profissionais, né? Tanto o fisioterapeuta, o odontólogo, o nutricionista, o psicólogo, muitas vezes. E essa rede de apoio que vai se formando vai fortalecendo, né, todos os cuidados com a gestante durante o pré-natal. E uma coisa muito importante que também muitas mulheres acabam esquecendo, que o pré-natal pode começar antes da gestação, né? De pensar no planejamento, né, familiar, e antes dela realmente engravidar, né, naquela decisão, de já fazer um acompanhamento prévio para fazer uma avaliação das possíveis doenças, né, dos cuidados que ela já deve ter antes. Então, isso tudo é bem importante e relevante também. Letícia, como deve ser a participação do fisioterapeuta no pré-natal? Bom, primeiramente também gostaria de agradecer o convite. A fisioterapia, aliada a outras profissões, vai ter um cuidado muito especial com a mãe. Eu costumo dizer que no pré-natal a mulher tem a impressão de que ela está fazendo o pré-natal para cuidar do seu bebê. E o pré-natal, ele tem que envolver a mãe. Então, a gente precisa preparar essa mulher para esse período, que é um período de modificações fisiológicas que vão trazer N consequências. Algumas delas extremamente benéficas e outras que vão influenciar no seu dia a dia, por exemplo, no trabalho. Então, a fisioterapia, ela vai trabalhar com diversos aspectos para melhorar essa qualidade de vida durante a gestação. A gente vai tentar trabalhar essas queixas osteomusculares que podem estar influenciando no dia a dia dessa mulher. A gente vai trabalhar em prevenção de agravos de alguns sintomas, como por exemplo a dor, que vem aliada a edema, a sintomas que ela já tinha e quem sabe vão exacerbar nessa fase, justamente por causa dessas modificações fisiológicas. Mas como a professora Franceliane estava dizendo, se ela se preparar antes, se ela se preparar com bastante tempo, a gente consegue prevenir muita coisa. Então, eu ter uma visão de planejamento faz com que a minha gestação, com certeza, seja muito melhor e eu consiga curtir esse momento, que eu acho que é o que a mulher mais quer, poder aproveitar esse momento, levar isso tudo numa boa e realmente ter o seu bebê com a melhor qualidade possível. Como é importante essa organização, né? Porque é um momento muito especial. E nesse contexto, Gabriela, eu te pergunto como é que é realizado o pré-natal odontológico? Também gostaria de agradecer o convite de estar participando. Bom, no pré-natal odontológico, o cirurgião dentista ele vai tratar da boca da paciente, ele também vai verificar os problemas que esta possui, né? Mas também ele vai orientar ela a adotar maneiras para prevenir tanto doenças bucais dela, como também do bebê. A gente sabe que a resistência ainda das mulheres frente ao tratamento odontológico, ela existe, muitas vezes está fundamentada em crenças e mitos, né, que pode prejudicar o curso da gestação, trazer danos tanto para a mãe como para o bebê, né? Mas, atualmente, a gente tem o conhecimento de que o acompanhamento odontológico ele é fundamental, que as consultas devem ocorrer em um ambiente calmo, devem ser curtas, em torno de 30 minutos, em especial no segundo trimestre da gestação, né, quando o volume uterino já é maior, e que o profissional deve sempre proporcionar segurança e confiança, evitando o desconforto e a ansiedade dessa paciente também.
No pré-natal odontológico, a gente dá orientações a respeito da escovação, uso do fio dental, do flúor, a importância da amamentação, da alimentação saudável e também dos cuidados com o bebê, já que os dentinhos deles começam a se formar já na 6ª semana de gestação, né? E eles precisam de minerais para se desenvolver. Então, a mãe precisa ter o contato com o dentista antes mesmo desse bebê nascer. E da mesma maneira como vocês falaram, é importante que a mulher cuide da sua saúde, cuide da sua higiene. Muitas das infecções que ela, né, possa ter durante a gravidez podem, né, ocasionar muitas vezes um parto prematuro ou um baixo peso ao nascimento, já que a gestante não deve ter nenhum tipo de infecção. Então, da mesma maneira, ir ao dentista regularmente, ter esses cuidados, né, com a sua higiene, com a sua boca. E também porque a mãe é o principal vetor de modificação de hábitos na família, né? E durante essa fase ela está mais disposta a ter hábitos saudáveis. Então, por que não começar mudando os hábitos de toda a família? Já quando esse bebê nascer, está inserido nessa mudança, tanto da parte nutricional também, né? Porque o bebê vai ver a família se alimentando e ele vai querer também, né, participar disso tudo. A gente quer saber, por favor, qual é o papel do nutricionista durante o pré-natal. Eu acho que já dá até para complementar um pouco o que a Cristiane falou há pouco, né? O papel do nutricionista não é só no controle do peso, mas também na formação dos hábitos nutricionais saudáveis, né? Muitas mulheres têm essa dúvida, né, de quais os alimentos que podem ou não durante a gestação. Um outro detalhe bem importante é que até a formação de hábitos saudáveis do bebê, né, da formação e da modulação do seu paladar, se dá lá durante a gestação. Então, todos os alimentos consumidos e os nutrientes pela mãe são fundamentais nessa fase. Então, o pré-natal nutricional, né, vai cuidar tanto da questão do peso, né, porque os dois extremos são muito importantes, né, tanto o baixo peso pode trazer riscos para o bebê, quanto o excesso de peso da mãe. E um outro detalhe bem importante é que esse controle do peso seja feito gradativamente, né? Porque a gente sabe hoje que se a mãe ganhar, por exemplo, muito peso num curto espaço de tempo, também vai refletir na saúde dessa criança, né? A longo prazo, lá na vida adulta. Então, esses cuidados do início da vida trazem consequências lá para a vida adulta dessa futura pessoinha, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado nessas questões de peso, né? E esse peso, ele deve ser visto antes da gestação, porque, né, todo mundo tem aquela ideia, a gestante tem que ganhar em torno de 12 quilos. Nem sempre, né? Se ela tiver já um estado nutricional deficitário no início, né, com baixo peso, por exemplo, ela vai ter que ganhar mais que 12. Se ela já tiver com obesidade, ela vai ter que ganhar menos de 9. Então, essas questões são bem importantes, aliadas às condições nutricionais. Então, não adianta ter só o peso adequado, mas eu tenho que ter toda a ingestão de nutrientes que vão, além de nutrir a mãe, né, vão ser passados para o bebê e também vão organizar os estoques lá para a amamentação depois. Então, o pré-natal nutricional, ele abrange diferentes fatores e também nós cuidamos muito de questões que a mulher pode apresentar, né? Além da obesidade, a hipertensão, o diabetes gestacional, que são muito frequentes também nessa fase. Acho que era isso, assim, uma partezinha. Bom, diante do exposto até aqui, fica claro, né, que, de fato, os benefícios que a gestante obtém fazendo o pré-natal com a nutricionista, a fisioterapeuta, né, a cirurgia dentista, realmente é muito claro isso pra gente. Mas e aí eu pergunto para vocês, na área de cada uma de vocês, quais as consequências da não realização, então, do pré-natal na área de cada uma? As consequências podem ser bem sutis, né? Mas podem ser também muito relevantes, né? Por exemplo, se não cuidar o peso durante a gestação, a consequência para a mãe pode ser a diabetes, pode ser a hipertensão, uma pré-eclâmpsia. Lá para o bebê pode ser, né, a prematuridade, pode ser um bebê que lá na vida adulta tem excesso de peso. Então, são consequências muito importantes.
E a falta de nutrientes também pode ocasionar algumas consequências, né? Por exemplo, o ácido fólico, que deveria ser utilizado até antes, né, da gestação, também traz consequências na formação do tubo neural lá do bebê. Então, todo esse cuidado com a alimentação é bem importante, né, para essas doenças mais graves, né, ou mais relevantes, mas também a gente tem os cuidados de formação de hábito mesmo, né? Porque bem como a Cristiane falou antes, é o melhor momento para a mãe mudar seus hábitos, é uma motivação a mais. Então, a mudança de hábitos dela e da família também será bem importante. Até porque, quando a criança começa a introdução dos alimentos, com 6 meses, a família tem que estar apta e tem que estar disposta a ter uma alimentação saudável, porque o bebê aprende também com a observação. Então, se ela já fizer esse caminho desde lá do início, quando chegar na fase de introdução da alimentação, fica muito mais fácil para a família toda. O exemplo dos pais é sempre fundamental, Fundamental. né? Eu achei muito pertinente o que foi comentado aqui sobre essa questão dos mitos. Eu acho que para todas as profissões existem mitos. Por exemplo, eu não posso tratar um dente durante a minha gestação. Então, eu acho que este pré-natal, principalmente, ele esclarece. Então, ele tira da mãe aquele monte de dúvidas que ela fica. Como a Franciliane comentou, mas eu ganhei muito pouco peso, será que eu não deveria ter ganho mais peso? Mas, por exemplo, dentro da fisioterapia, a gente nota que a mulher ela precisa se preparar, principalmente para o momento do parto. Então, dentro do pré-natal, a gente consegue esclarecer para ela. Bom, se ela vai querer um parto vaginal, se ela vai querer um parto cesárea, independente. A gente consegue trabalhar com ela aspectos que ela vai ter que se atentar, que ela vai ter que cuidar e que ela vai ter que se preparar para conseguir passar por esse momento. Então, acho que ela não ser informada gera insegurança. E acho que a insegurança é o pior nessa fase, porque a mulher já está num momento completamente novo, onde várias pessoas têm influência, então a família, o companheiro, todo mundo tem uma opinião. Então, tu te nortear com profissionais faz com que tu consiga te sentir mais segura. E eu acho que quando a gestante está segura, ela consegue passar a segurança depois para a criança e consegue realmente ser um agente ativo de mudança em todos os aspectos. E não é raro a gente ver a gestante que na gestação conseguiu mudar muito de hábitos, tanto quanto alimentação, atividade física, cuidados, e isso perdurou. Então eu acho que a gente tem que transformar essa mulher que está numa fase extremamente importante num agente de mudança de saúde. E ela acaba sendo um vetor, né? Um vetor. Ela vai acabar fazendo a modificação dos hábitos de toda a família, né? E a mãe, a gente sabe que a saúde dela toda, né, ela reflete na saúde do bebê. E é importante que ela realmente, como a Cris falou, ela não tenha e nem deve ter, né, nenhum foco de infecção. E as condições bucais inadequadas associadas a hábitos de vida não saudáveis, elas levam ao risco, né, de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de bebês com baixo peso ao nascimento. Isso já alguns estudos, né, têm demonstrado. E quanto à transmissão de hábitos, né? Porque elas são as transmissoras de bons hábitos. Então, elas precisam ser bem orientadas para poder passar e conduzir também os hábitos adequados para os seus bebês. Eu só queria complementar que eu acho que de todas nós, né? De todos os profissionais da saúde, também as informações todas já para a amamentação, né? Eu acho que o pré-natal também é um aspecto muito fundamental e que esses profissionais falem a mesma linguagem, né? Porque a amamentação é um outro fato de muitos mitos ainda, né? E que todos os profissionais acabam atuando. Então, se todos nós falarmos a mesma linguagem, também torna essa mulher mais segura e mais ativa na amamentação. Que também, se ela não tiver segura e não tiver o apoio da família, dos companheiros, né? Do companheiro, dos profissionais, é um processo que ainda hoje no Brasil nós precisamos elevar um pouco essas prevalências que ainda são muito baixas, né? E embora o processo seja natural, né, é um processo que precisa desse apoio, dessa rede, né? Às vezes as pessoas entendem como um processo natural, vai acontecer naturalmente, mas não é bem assim, né? A gente tem visto isso cada vez mais. Letícia, quais as atividades físicas mais indicadas durante a gestação e aquelas que não são indicadas?
Na verdade, assim, não existe uma regra quanto a atividades. O que a gente costuma dizer é, se a mulher já era sedentária, ela não pode tentar virar uma atleta de ponta durante a sua gestação. Agora, se ela é sedentária e ela quer adotar uma atividade física, ótimo, desde que bem orientada. Por isso que a gente faz um acompanhamento vinculado à avaliação dessa mulher, para justamente ela entrar numa atividade física que vai trazer apenas benefícios. Mas, de toda forma, o movimento é sempre fundamental. A gente nota que quando a mulher adota aquela postura mais passiva, de resolver que a gestação é um período que ela tem que ficar parada, sem se movimentar, sem realmente ter uma atividade, sempre ela tem maiores consequências. Então, a gente nota que as gestantes, por exemplo, que têm maior edema, são sempre as gestantes que se movimentam menos. Então, a gente precisa criar essa cultura. Claro que a gente esclarece, né? Não é para sair fazendo atividade física desorientada só porque engravidou. Mas, com certeza, uma atividade física durante toda a gestação vai preparar a mulher. Geralmente a gente comenta, né, aquele período logo ao nascer do bebê, o primeiro mês, é o período mais crítico para a mãe, por N fatores, né? E se ela veio mais preparada fisicamente, ela também vai conseguir se sentir melhor para cuidar do seu bebê, já que ela vai ter uma demanda muito grande nesse nascimento. Então ela vai ter uma demanda de energia importante e ela vai vir trabalhando isso durante a gestação. Letícia, uma curiosidade para aquela mulher que já pratica atividade física, né, e ela ficou, né, grávida, ela pode, desde o início da gravidez, continuar regularmente com a sua atividade física ou ela precisa fazer alguma modificação, alguma adaptação? Ela pode continuar mantendo a sua atividade. O que a gente cuida é algumas atividades que são feitas. Por exemplo, a apneia. A apneia não é indicada para uma mulher gestante. Então, se ela faz alguma atividade que são raras, mas que envolvam, por exemplo, exercícios com apneia, a gente contraindica. Mas fora isso, atividades que ela já faz, ela pode manter, corrida, caminhada. Então, são atividades que são super indicadas até pela questão do retorno venoso, que é o que eu mais destaco. Por quê? Porque o edema é uma coisa que atrapalha muito a mulher. Ela relata que para de fazer suas atividades laborais. Então, a gente precisa que a mulher saiba que consegue evitar isso com algumas medidas básicas, e a atividade física é uma delas. Então, claro que, por exemplo, se a mulher já está nas últimas semanas da gestação, ela não vai fazer uma atividade como um jump, por exemplo, né? Que é uma aula bastante conhecida agora, mas ela pode manter tranquilamente uma caminhada, um exercício de bicicleta, um exercício mais aeróbico, que inclusive vai fazer muito bem. Franceliane, então no pós-parto deve haver o acompanhamento nutricional e, nesse caso, como ele deve ser feito? Sim, com certeza. Esse acompanhamento também deve ser feito no pós-parto. Não nos cuidados só com o aleitamento materno, mas também, né, os cuidados com a mãe. Porque tem alguns alimentos que vão ser destacados, né, para a mãe, para ela poder manter o seu estoque de energia para a amamentação. Então, por exemplo, nessa fase de puerpério, uma dieta restritiva não é indicada. Mesmo que ela tenha ganho um peso acima durante a gestação, não é o momento de fazer dieta até então, né? Porque vai interferir lá na produção de leite. Agora, tem alguns nutrientes também que são muito importantes porque eles passam, né, pelo aleitamento para o bebê. Então, os seus estoques, né, também devem estar bem adequados nesse período. Então, também durante toda a gestação, mas logo no puerpério também é importante que se faça esse acompanhamento, sim. Letícia, na tua opinião, quais os maiores benefícios da fisioterapia durante a gestação? Eu sempre associo o movimento com qualidade de vida, né? Então, eu acredito que, além desse aspecto que a gente comentou de segurança, de eu estar bem informada sobre tudo que eu posso ou que eu não posso fazer, quanto às questões musculoesqueléticas, eu acho que movimento é sempre qualidade de vida. Então, eu acho que com acompanhamento fisioterápico, ela consegue ter maior qualidade de vida, menos queixas musculoesqueléticas, que a gente sabe que, por exemplo, a dor lombar. A dor lombar tem uma incidência altíssima em gestantes e, às vezes, com pequenas modificações, a gente consegue trabalhar esse sintoma de forma fácil.
Então, todos esses sintomas musculoesqueléticos que a gente sabe que agridem demais o nosso bem-estar, que é tu chegar em casa com dor, tu chegar em casa fragilizada em função daquela queixa. Então, são coisas que a gente consegue facilmente reverter fazendo um acompanhamento durante essa gestação. A gente consegue trabalhar vários exercícios, várias manobras, várias medidas para reduzir esses sintomas durante a gestação, como, por exemplo, a dor. Letícia, deixa eu aproveitar o gancho para te perguntar, existe algum esporte, alguma atividade mais indicada para gestação? Eu gosto muito de indicar a parte da hidroterapia, né? Atividades na água. Por quê? Porque ajudam muito no retorno venoso. Então, todas essas atividades na água, além delas terem um efeito, um benefício da água, elas vão trabalhar também a parte cardiorrespiratória e elas não trazem um impacto. Então, assim, para uma mulher que não fez atividade física, por exemplo, é um meio que ela pode ir segura. Então, por exemplo, eu não vou trazer nenhum outro sintoma, por exemplo, uma dor no joelho. Então, por isso que a gente geralmente indica atividades na água, que são extremamente benéficas. A gente escuta falar muito que o Pilates também é importante para as mulheres que já desde o princípio planejam o parto natural, né? E de fato é real. O Pilates ele associa, né, a respiração com o fortalecimento muscular, concentração. Então é um exercício que combina muitas coisas positivas para a gestante. Então, por exemplo, no Pilates ela consegue ter concentração para o exercício, associa a respiração, então ela traz melhor oxigenação para ela e para o bebê. Então é um exercício extremamente benéfico pelos seus princípios. E na nutrição, Franciliane, existe além do ácido fólico um alimento que seja imprescindível? Claro que a gente sabe que a nutrição trabalha com um grupo de alimentos, né, que a questão da diversificação é muito importante, mas existe um outro queridinho além do ácido fólico? Existem mais 2 pelo menos, assim, né, que a gente tem bem estabelecido já. Primeiro, a questão do ferro, né? A gente sabe que a partir da 20ª semana a mulher está mais propensa a ter anemia, então a gente indica, né, tanto os alimentos fontes de ferro, as carnes, os feijões, né, as leguminosas, os verdes escuros associados a uma vitamina C, por exemplo, a laranja, tomate, acerola, então eles têm que estar associados. Então, para a prevenção de anemia é importantíssimo o ferro, e às vezes a gente precisa da suplementação, sim, né? Mas isso pode ser avaliado a cada caso. E também a gente sabe hoje que existe um nutriente que é o ômega 3, né, que é lá da parte das gorduras, e dentro dele a gente tem o DHA, que é uma substância lá dentro das gorduras que é importantíssima para a formação neural do bebê. Então, aqui no Brasil a gente não tem muito costume de comer alimentos ricos em ômega 3, né, que são os peixes de água fria, linhaça, enfim. Então a gente tem até utilizado muito a suplementação desse nutriente para a formação de tubo neural do bebê, assim. Mas claro que, como tu disseste, nada funciona sozinho, né? Se a gente não tiver uma alimentação bem variada, colorida, com alimentos naturais no sentido de serem feitos em casa, né? Nada de ultraprocessados, processados que a gente tem visto o quanto traz de problemas, né? Então, a gente tem que ver o lado bom, mas também o lado dos alimentos que não seriam tão adequados, né? Os ultraprocessados e processados, que são produtos feitos pela indústria, contêm muitas substâncias que não são tão adequadas, né, para qualquer indivíduo, mas principalmente na gestação. Eles contêm muito sódio, né, que é o sal, eles contêm muitos conservantes, aditivos. Então, esses alimentos, para qualquer indivíduo, mas principalmente durante a gestação, devem ser evitados. E durante a gestação também um outro cuidado que a gente tem que ter é com a procedência dos produtos, né? A qualidade sanitária deles. Se é um produto seguro, se é um alimento cru, de onde é que ele veio. Até, né? a maneira de higienizar também, Higienizar, né, bem os alimentos também, isso é tudo muito importante durante a gestação. Ok. Que conversa agradável, né? Porque a gente troca muito quando a gente tem essa parceria multiprofissional. Então, eu acho que fica claro pra gente a importância do pré-natal na nutrição, na fisioterapia, na odontologia, não só para tratar doenças pré-estabelecidas, né, que já existam,
mas também para prevenir, para que a saúde do binômio mãe-bebê seja fortalecida e tomara, né, que os serviços de saúde consigam, na medida do possível, estar sempre oferecendo esse pré-natal multiprofissional, que a gente sabe que seria o ideal, né, para esse momento tão especial na vida das famílias. Então, nós chegamos ao final de mais um programa Saúde em Foco. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as convidadas de hoje e nós nos encontramos em um próximo programa.